Os irmãos, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Amém? Vou orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nos ajuda nesse momento, Senhor, em que abrimos a Tua palavra para expor, que o Senhor esteja falando através da minha pessoa, assim como abrindo os corações que aqui estão, Senhor Deus, para receber essa palavra e que ela possa fazer efeito nas nossas vidas e que nós possamos ser pessoas um pouquinho melhores a partir dela, ó Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu tenho um texto aí em 2 Timóteo, no capítulo 3, o verso 15 ao 17. Os irmãos acompanhem. Esse texto diz assim: e que desde a infância sabes as sagradas escrituras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu gostaria de pegar um gancho nesse texto para falar um pouquinho a respeito de crescimento espiritual. E eu começo fazendo a seguinte pergunta: qual é a chave para o crescimento espiritual? Qual é a chave? Os irmãos podem responder muitas das coisas. Seguir a Cristo, ser bom, oração e jejum, leitura da palavra. Eu quero me ater aqui na Escritura. Crescimento espiritual através da Escritura. Há uma triste realidade hoje em dia, é saber que as igrejas, com uma frequência cada vez maior, nós percebemos que a cuidadosa e preciosa atenção para a precisa interpretação da palavra está sendo depreciada em favor de experiências espirituais, subjetivas e muitas vezes até místicas. Como resultado disso, nós vemos muitos crentes professos que não estão crescendo de modo algum. Muitos envolvidos em experiências vazias e superficiais, estão seguindo um caminho que leva ao erro e que não consegue produzir uma verdadeira mudança espiritual e levá-lo ao verdadeiro crescimento espiritual. Muito misticismo, muita superficialidade e o crente não cresce. Muitos se perdem no caminho autêntico da maturidade, trazendo com isso toda sorte de problemas, decepções, muitas frustrações, em vez de progredirem nos níveis de maturidade. Certa vez nós entendemos que fomos alimentados com leite, mas precisamos deixar a mamadeira de lado. Nós precisamos crescer, e para crescer, nós não necessitamos mais do leite, e sim de substância, de alimento que pode nos sustentar espiritualmente. Isso quando nós nos deparamos nesse processo de crescimento espiritual. Nos tornamos crentes frequentes, mas imaturos. A passagem que vimos aí em 2 Timóteo, no capítulo 3, do verso 15 ao 17, ela nos fala sobre o poder, sobre o valor e sobre a importância da palavra no processo de amadurecimento cristão. Essa passagem nos mostra, de forma muito simples, o poder espiritual e transformador dessa palavra. Percebemos que Timóteo
Podemos dizer que foi um garoto privilegiado por ter ouvido palavras ainda muito jovens. Mas eu pergunto, quantos de nós temos o contato com a palavra desde criança? E assim mesmo, quando olhamos para dentro de nós, percebemos que somos imaturos. Somos frágeis e a palavra não faz sentido constante muitas vezes em nossa vida. Quanto a Timóteo, nós temos que reconhecer que houve a interferência por obra do Espírito Santo, é claro, da sua avó Loide e da sua mãe Eunice, que ensinaram a ele as sagradas letras. Eles haviam edificado a própria fé e desenvolveram a devoção dele sobre aqueles escritos que lhe eram passados. E isso tudo não foi em vão e trouxe consigo os frutos. O que aconteceu? O que aconteceu com Timóteo quando recebeu essas palavras, esses ensinamentos para serem colocados em prática? Timóteo passou a fazer o mesmo. E nós também, meus irmãos, podemos fazer o mesmo que Timóteo fez. Não somente aprender a respeito da palavra, que eu sei que muitos aqui sabem e conhecem. Além de aprender a respeito da palavra, à medida que eram expostas as verdades do Novo Testamento, a antecipação da salvação do Antigo Testamento que lhe era trazido, tudo transformou-se em uma firme realização de vida. A palavra precisa provocar em nós realização de vida, transformação de situação. Tudo transformou-se em uma firme realização. Tudo o que viram sobre a misericórdia de Deus em Abraão, que era lhe explicado, em Isaac, Jacó, e quando ouviram o evangelho de Jesus Cristo, confirmaram que a promessa de Deus do Messias Redentor havia sido cumprido e passaram a confiar nele como Senhor e Salvador. Esse é o crescimento da palavra. Quando lhe era explicado no Antigo Testamento, nós vimos que isso vem se confirmando no Novo Testamento, e isso é um crescimento na palavra, crescimento espiritual. Paulo, certa vez, exortou a Timóteo, que era assim como nós, facilmente intimidado e mais desanimado do que o próprio apóstolo, a guardar o que havia aprendido e a permanecer firme nisso. Paulo disse a Timóteo: lembra-te dos ensinos que recebeste. Eu digo para os irmãos agora e para mim também, vamos nos lembrar dos ensinos que nós aprendemos. O que Timóteo fez? Ele usou uma técnica que nós podemos utilizar também. Timóteo tornou-se bem fundamentado no seu conhecimento da Escritura. Paulo não precisou admoestá-lo sobre doutrinas incorretas ou pecado, mas instou a preservar na verdade e na sã doutrina, que já lhe era conhecida. Paulo não precisou ficar dando lição de moral. E ninguém precisa ficar recebendo lição de moral a respeito da palavra. Nós precisamos estar firmados nela. Paulo, do mesmo modo que o Senhor antes dele, em João 5,39, esclarece o fato de que as palavras das Escrituras, por si só,
ou um conhecimento intelectual delas não garantem a salvação. Portanto, se você conhece a Bíblia de cabo a rabo, se você sabe, já leu 5, 6 vezes, mas essa palavra não trouxe uma transformação e não trouxe um crescimento espiritual para a sua vida, de nada adiantou. Essa palavra precisa estar impregnada, ela precisa estar sendo ruminada, colocada em nossos corações para que no momento oportuno, que são todos, nós possamos estar fazendo uso dela no nosso dia a dia, aonde quer que nós estejamos. Mas antes, a sabedoria que essas palavras transmitem nos conduz à salvação por meio da fé que está na pessoa de Jesus Cristo. Podemos analisar então que o primeiro trabalho da palavra, que a palavra faz é levar os crentes à salvação. Vejam o que diz o Salmo 19, 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Em Marcos 4, 14 e 20 diz assim, 14. O semeador semeia a palavra. E o 20, o que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por 1. Veja bem esse ponto. A verdade da Escritura, quando mesclada com fé em Cristo, é energizada pelo Espírito Santo e nos leva a essa vida espiritual. Este é o processo. A palavra, a verdade, a fé em Cristo, o processo em nossas vidas através do Espírito Santo nos leva a esse crescimento espiritual. Não tem como separar isso. Este conhecimento deve nos trazer em nós crescimento. E esse crescimento deve provocar em nós a propagação desta palavra. É um círculo. O que nós recebemos, nós passamos. E como passamos se não aprendemos? E como passamos se não sentimos isso como um processo vivo em nossas vidas? Nós não podemos passar aquilo que nós não vivemos. Nós não podemos passar aquilo que nós não aprendemos. Aquelas experiências que nós precisamos passar. E nós passamos para outras pessoas. Como diz Paulo em Romanos, quando ele pergunta, como ouvirão? Os descrentes, é claro. Se não há quem pregue. E mais à frente, lá em Romanos 10, 14, ele acaba explicando. A fé vem pela pregação da palavra. E a pregação pela palavra de Cristo. Se nós não conseguimos pregar a Cristo, é porque Ele não vive em nós. Se nós temos uma vida firmada em Jesus Cristo, é uma consequência nós estarmos falando desse Cristo às outras pessoas. O texto inicial de 2 Timóteo que nós vimos, especificamente o verso 16, mostra como a palavra opera o amadurecimento no crente. Começando com o papel de ensino, Paulo diz que a palavra, ela é útil para o ensino. O cristão espiritual é maduro. Quando vê todas as coisas do ponto de vista de Deus. Mas quando ele vê apenas como um conhecimento, não tem crescimento, não tem amadurecimento. É a habilidade de pesar todas as coisas pela escala divina, não pela nossa, e atribuir-lhes o mesmo valor que Deus. Essa é a marca de uma vida cheia do Espírito Santo. Um cristão carnal, imaturo, olha para uma situação
ou objeto, mas ele não vê através dele. Fica assustado, fica exultante, fica abatido pelo que vê ou pelo que passa. Isso é um cristão imaturo, crescimento, que não houve crescimento na sua própria vida. O homem espiritual, meus irmãos, é capaz de ver as coisas como Deus vê, ainda que elas o humilhem, o exponham a uma certa ignorância, até o ponto de um sofrimento. Mas consegue enxergar através da situação, através da provação. Quantas vezes nós nos decaímos diante de uma provação? Somos muitas vezes imaturos. Aqueles que realmente conhecem a Deus, têm sagacidade, caráter estabelecido. E a Bíblia diz que eles farão grandes coisas por Deus. Está lá em Deuteronômio 11:32. Nós podemos fazer grandes coisas por Deus. É nesse ponto que os crentes, em última análise, deveriam desejar chegar. A chave fundamental para atingir esse nível máximo de maturidade é reconhecer e lembrar o papel crucial que a obediência exerce em nós. Os níveis de maturidade não são garantias absolutas, elas estão ligadas à obediência dessa palavra. Em qualquer fase do nosso desenvolvimento espiritual, nós podemos estar, vejam bem, ou obedecendo a Deus, ou obedecendo à carne. Preste muita atenção nisso. Em diversos pontos na nossa vida, nós podemos ou estar obedecendo a Deus, ou estar obedecendo à carne. Portanto, podemos sim ser crianças, jovens, pais espirituais, podemos estar progredindo em qualquer dessas situações, ou regredindo nessa maturidade. Não podemos e não devemos descansar no nosso nível de crescimento espiritual aparente, pensando que estamos automaticamente maduros. Nossa, eu já sei tudo, eu conheço tudo e frequento a tudo. Quando, na verdade, a nossa maturidade está em si. Estamos ou não obedecendo a Deus. É aí que nós analisamos o nosso nível de maturidade. Não pela frequência, não pela participação, não pelo conhecimento somente, mas pela vida, pelo testemunho. É dessa forma que nós medimos o nosso nível de maturidade espiritual. Finalizando, a maturidade espiritual, então, é um processo que tira o crente da infância espiritual para a juventude espiritual e, consequentemente, para pais espirituais, ou seja, para propagadores dessa palavra. Durante e somente durante aquelas experiências em suas vidas em que andam no Espírito e obedecem à palavra de Deus é que conta. Esse é o ponto. Só assim, para nós podermos, para nós entendermos a atuação de Deus nas provações, nas tragédias que nos advêm. Espero que os irmãos tenham entendido. Amém?